Olá pessoal, eu sou Hermelindo Della Libera, de São Paulo, da SOBED, e trabalho também no Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui com o Vitor, que é de Ribeirão Preto. Eu gostaria de apresentá-lo, mas eu queria que ele mesmo contasse a historinha dele de formação, e hoje nós vamos discutir sobre o manejo endoscópico das complicações da cirurgia bariátrica, né, Vitor? Então fala um pouquinho para a gente aí da sua formação e depois para a gente entrar nesse assunto que é muito relevante aí para todos nós endoscopistas. Isso aí, olá a todos, é um prazer para mim estar aqui. Hermelindo, muito obrigado pelo convite, obrigado também ao pessoal da comissão científica. Eu acho que esse tipo de iniciativa ela aproxima muito a todos, ela é muito produtiva. Eu pessoalmente tenho o hábito de ouvir bastante podcasts e eu uso isso para alimentar conhecimento em momentos que às vezes eu não estaria alimentando conhecimento, por exemplo, no trânsito, em viagem. Então eu acho uma atitude sensacional no mundo de hoje. Então parabenizar muito a você e a SOBED, a Comissão Científica, por essa iniciativa que eu acho que contribui demais para a gente. Como você introduziu brevemente, meu nome é Vitor Brunardi, eu moro e atuo atualmente em Ribeirão Preto. Eu tenho a minha formação na Universidade de São Paulo, na capital, em São Paulo. Eu me formei médico, depois fiz residência em cirurgia geral. Depois eu fiz residência em endoscopia digestiva na mesma instituição, lá no HC de São Paulo. Fiz uma complementação especializada, CPRE com endoscopia e endoscopia avançada, terapêutica, um 5º ano de residência. E meio que junto disso fiz as minhas pós-graduações. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado também na Universidade de São Paulo. Também tive a oportunidade aí, muito feliz de fazer um fellow na Mayo Clinic, no departamento de gastrologia e patologia lá. Eu fiquei 1 ano na Mayo Clinic e voltei agora em julho. Então, essa é a minha formação aí. Eu rodei um pouquinho, apesar de ser razoavelmente jovem. Que maravilha, Vitor. Parabéns, você então jovem endoscopista, mas com a bagagem de um médico super experiente, e é isso que a gente deseja na SOBED, para poder nos ensinar sobre esses assuntos. Bom, esse é um assunto importante para todos nós. Façamos a endoscopia terapêutica e estejamos ou não familiarizados com a cirurgia bariátrica, porque eu penso que é importante, mesmo que a gente não faça a terapêutica especificamente, é importante a gente reconhecer as complicações, que muitas vezes a gente não vai tratar essas complicações, né? Mas a gente tem que reconhecer as complicações, especialmente numa fase precoce, para que a gente possa indicar o tratamento e encaminhar para quem trata. Então talvez a gente possa começar primeiro conversando sobre quais são as principais complicações e como diagnosticá-las, né, das cirurgias bariátricas, as principais hoje, como a gente identifica essas principais complicações. Legal. Então, assim, alguma coisa de background que eu acho importante a gente trazer, porque a gente fala tanto, assim, cada vez mais a gente tem falado nas mesas de endoscopia, e essa também é uma tendência que eu vi lá no exterior, do tratamento da complicação pós-bariátrica. Porque a complicação pós-cirúrgica, ela acontece em qualquer cirurgia. Sim, né? Claro. E muitas das complicações que hoje a gente coloca dentro desse capítulo de livro, né, complicações pós-bariátricas, elas são complicações que a gente muitas vezes já enxergava em outros procedimentos cirúrgicos. Mas por que a gente fala hoje em dia de complicações pós-bariátricas? Porque nós temos uma mesa sobre isso, porque a gente está aqui discutindo sobre pós-bariátrica especificamente. Porque a cirurgia bariátrica, ela é um dos procedimentos cirúrgicos mais padronizados que existe atualmente e um dos mais realizados. Eu ouso dizer que a cirurgia bariátrica, talvez atrás de colecistectomia e apendicectomia, seja a cirurgia do aparelho digestivo mais realizada no mundo. Claro, claro. E essa tendência tem crescido também acompanhando ou tentando acompanhar o crescimento da obesidade. Então acaba que hoje em dia é muito mais frequente, mesmo sendo uma cirurgia segura, mas em termos de números absolutos, a gente vê uma fístula pós-bariátrica do que uma fístula pós-gastrectomia total, a D2. Sim, claro. Né? Então é por isso que a gente acaba falando muito nesse sentido de complicações pós-bariátricas, mas muitas vezes elas são comuns a outras cirurgias também. E muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje se aplicam também ao tratamento de complicações pós-operatórias em outras situações, né? Mas eu gosto de dividir, de uma forma didática, para responder a tua pergunta, as complicações em fístula e não fístula. Né? Eu acho que essa é a primeira grande divisão que a gente tem. E a fístula, né, já
pegando o gancho do que eu acabei de dizer, o preâmbulo aqui, a fístula acontece em qualquer cirurgia que tenha anastomose. Né? Agora, por que é um pouquinho diferente na cirurgia bariátrica? Por causa do sleeve. Porque a fístula do sleeve ela é uma fístula muito complexa, porque ela associa uma hipertensão luminal, aumenta a pressão do lúmen porque você tirou o fundo, que dá complacência para o estômago, com uma relativa má vascularização que acontece no ângulo de His. Então ela é uma fístula que quase sempre acontece lá, 95% da fístula pós-sleeve é lá, no His, e ela é de difícil tratamento, e muitas vezes está associada com uma estenose distal pouco diagnosticada, que é a torção, muitas vezes é uma estenose funcional, que você só percebe com exame de esvaziamento, tipo um EED, uma seriografia. Então essa fístula pós-sleeve, ela eu acho que é uma coisa particular da cirurgia bariátrica. Agora a fístula do bypass é igual uma fístula de gastrectomia. Né? Ela mais comumente ela acontece ou na linha de grampo do Paut, ou na anastomose gastrojejunal, e ela é tratada num algoritmo que é o algoritmo da fístula pós-esofagectomia, da fístula pós-gastrectomia total. Né? Normalmente, quando ela é aguda, a gente acaba passando um stent. A gente pode associar um vácuo luminal no primeiro momento, se tiver coleção, a gente põe um vácuo extraluminal. E nos hiperagudos, a gente pode pensar em alguma coisa de fechamento também. Uma sutura, uma clipagem e algo do tipo. Né? Então, a gente, só para fazer mais uma divisão para o nosso público. Então, isso que você falou talvez seja uma coisa muito relevante. Então, a gente já pode deixar bastante claro que para o nosso público endoscopista, especialmente os mais jovens, nós precisamos entender que a endoscopia no paciente bariátrico, especialmente nós estamos tratando do paciente pós-cirurgia, quando há suspeita de alguma complicação, ela é uma endoscopia que pode ser feita por todo endoscopista. Ou seja, nós devemos, como especialidade de endoscopia, reconhecer as complicações. Está correto isso, Vitor? Perfeito. Nós não precisamos ser um endoscopista especializado na área bariátrica. Concorda? Perfeito. Nós precisamos identificar as complicações. E existe alguma contraindicação para fazer endoscopia na pós-bariátrica aguda? E essa contraindicação é a contraindicação em geral da endoscopia. Então, se o paciente está instável clinicamente, se o paciente tem uma peritonite difusa abdominal, esse não é um paciente que vai ser tratado por endoscopia. Se você tem um diagnóstico com exame de imagem, e normalmente é exame de imagem que vai mostrar essas complicações mais agudas, que vão cursar com peritonite difusa, com instabilidade clínica. Se você já tem esse diagnóstico, não faz sentido a gente fazer uma endoscopia para confirmar esse diagnóstico. Né? A gente vai eventualmente desamponar, a gente vai fazer um pneumo peritônio hipertensivo, especialmente se a gente está trabalhando com ar. Então essa acho que seria uma contraindicação. Hiperagudo, paciente claramente com indicação de abordagem ou reabordagem cirúrgica, eu não acho que haja sentido em fazer uma endoscopia. Para diagnosticar. Em relação ao tratamento que você começou, a questão do referenciamento, eu acho importante o referenciamento. Então, o endoscopista, quando ele acaba fazendo o diagnóstico, né, eu acho importante ele referenciar para um centro que tem experiência. Por quê? Porque o volume não é alto de complicação. Essa é a verdade. É uma cirurgia muito segura. Né? Então, é importante você ter uma experiência cumulativa. Isso vai acontecer no centro de referência. Né? Concordo. É correto isso. Porque eu costumo dizer que é como, por exemplo, via biliar. Né? A gente costuma falar que via biliar é uma cirurgia muito segura. Mas quando ela complica, as complicações para tratamento de via biliar por colangiografia, muitas vezes requer um tratamento super complexo e na mão de pessoas experientes. Então, eu concordo com você, eu acho que é preciso, o primeiro passo, reconhecer a complicação, né? E uma vez reconhecido, se você tem as condições de tratar e a expertise, nós vamos tratar, senão nós vamos encaminhar para um centro de referência. Hoje em dia, muitas vezes, se aquela cidade, aquele centro está fazendo cirurgia bariátrica, a gente imagina que deve ter um endoscopista ligado ao grupo que já tem a expertise nisso. Se ele não tiver a expertise suficiente, eu acho que é importante ele reconhecer essa necessidade de, uma vez feito o diagnóstico, de encaminhar para tratamento. Né? Perfeito, concordo plenamente. Então vamos falar um pouco sobre o tratamento. Né? Qual seria, então, dentro desse tratamento, uma vez reconhecido, o papel das próteses? Né? Separando aí os dois tipos de pacientes cirúrgicos.
se a gente pode dizer assim, você me corrija, por favor, que você é o nosso especialista nisso, entre os pacientes com bypass e pacientes com sleeve, né? Para a gente tentar fazer uma coisa meio didaticamente, assim. Eu acho que a década das próteses já passou, né? Ela foi muito importante, ela mudou o desfecho das complicações cirúrgicas. A prótese, eu às vezes brinco que é o melhor amigo do cirurgião, porque mudou completamente. Até a endoscopia desenvolver e ter amplamente difundida a prótese, qualquer complicação era recirurgia, era reoperação. Né? E com o advento das próteses, a gente passou a tentar tratar de forma conservadora. Né? E durante muito tempo era basicamente o que a gente tinha, prótese, passa prótese. Só que a gente foi vendo que as próteses, elas complicam. E aí eu tenho um amigo que fala, né, prótese tem um objetivo na vida, que é sangrar, perfurar, obstruir, só não vai acontecer isso se você tirar antes. Então a prótese, ao mesmo tempo que ela é nossa amiga, ela também é nossa inimiga, a gente tem que saber quando pôr. Ela tem complicações. Tem complicações. E já vamos falar em prótese. Então, prótese na bariátrica, existe papel? Na minha opinião, existe. Já há colegas que não põem prótese em hipótese alguma, na complicação pós-bariátrica. Tanto do bypass quanto no sleeve, a gente usa a mesma prótese hoje em dia, é a prótese esofágica totalmente coberta. Há alguns grupos que usam parcialmente coberta, não é minha prática, pela dificuldade de remoção. E você ancora a prótese quando usa? Se o paciente tem condição de pagar pela ancoragem, porque aí tem a prótese que é o dobro de preço, que tem a fixação com o shim, né? Eu não suturo nem dou ponto. Sim. Quando eu indico ancoragem é com a técnica de shim. Se o paciente tem condição, ele fala para mim, olha, se o convênio não autorizar, eu pago, eu cubro. Se ele fala, eu faço o shim. Perfeito. Se ele não tem essa condição, e muitas vezes não tem, eu passo a prótese normal e eu faço raio-x periódico nesse paciente. Perfeito. Né? Mas a prótese é a mesma, do bypass e do sleeve ela é a mesma, a indicação ela é mais ou menos a mesma, são em fístulas que são precoces ou agudas, são fístulas que acontecem dentro das primeiras semanas, né? Idealmente dentro dos primeiros 7 dias, essa é a indicação ideal para a prótese, porque a prótese, é o que eu costumo dizer, ele é um método de exclusão. Ele faz uma derivação. Ele oclui e impede que saliva e alimento entre no orifício e o fechamento, propriamente dito, é feito pelo processo cicatricial do paciente. Sim. Mas esse paciente não pode ter abscesso, né? Não pode ter abscesso. Esse paciente tem que estar drenado. Tem que estar drenado. Tem que estar drenado. Ou não tem abscesso, ou ele tem que estar drenado. Isso. E frequentemente, não sei como é que é a tua prática, menino, mas nos locais onde eu atuo, os cirurgiões bariátricos, eles drenam periodicamente no bypass. Sim. Eu sei que tem alguns centros que eles já não drenam, então isso dá conforto para mim, porque essa não é um dilema que eu enfrento. Certo. Né? O paciente está drenado e, em geral, o dreno está no local da fístula. Perfeito. A maior parte dos diagnósticos, inclusive, aliás, vem com teste azul de metileno, que eles fazem. A maior parte não é com taquicardia, faz tomografia e vê extravasamento de contraste. Então, na minha prática, a maior parte é teste azul de metileno positivo. Então, prótese é assim. E tem um pouquinho mais de tranquilidade quando eu passo no sleeve, porque eu tenho um piloro lá na frente. No bypass eu não tenho nenhum esfíncter. Então a chance de migração, e isso que a literatura mostra pra gente também, é um pouco maior no bypass. E mais difícil de recuperar essa prótese. Mais difícil, porque ela já vai logo Exatamente. lá pra frente. É uma complicação. Né? Então assim, é mais catastrófica, né, a migração. E nesse sleeve, você mesmo citou que ele pode estar associado à fístula com angulação ou com torção. Você acha que é necessário, nesses casos, além de pôr a prótese ou antes, tratar essa angulação? Ela é essencial, só que a indicação da prótese ela é no momento agudo e precoce, em que não é segura fazer a dilatação. Né? A gente faz a dilatação, em geral, com balão de acalase, balão de 30 milímetros, pelo menos. Não é CRE, é um balão de acalase. E no momento que a linha de grampo ainda não está maturada, eu não me sinto seguro. Então, em geral, a gente passa só a prótese. Perfeito. Se você conseguir botar uma prótese de 15 centímetros que cubra a fístula e passa em cisura, você trata as duas coisas. Você fica mais tranquilo. Você trata as duas coisas. Porque essa torção, ou a estenose em geral, ela acontece no nível da incisura. Né? E, então, esse é o cenário ideal, mas a maior parte das vezes não dá. Ela vai ficar antes da incisura, porque você quer dar prótese para cima, você tem um espacinho para ela migrar. Né, e continuar ocluindo a fístula. Né? Então, assim, esse é o papel do stent. Na minha prática, ainda passo stent nessas fístulas, porque o vácuo é uma coisa que ainda não pegou na fama. O paciente reclama que ele tem que ficar internado. Agora vamos pro vácuo, então. Isso. Agora vamos pro vácuo que tá na moda. Esse aí é o menininho dos olhos. E que aqui nesse congresso nós vamos ter bastante discussão sobre ele. Então, dentro desse cenário do vácuo, agora mudando pro vácuo,
quais seriam os casos que você acha que a indicação está mais para o vácuo nas fístulas? Quer sejam, então, no bypass ou no sleeve? Então, na minha opinião, uma indicação de vácuo que é incontestável e praticamente não existe alternativa é cavidade grande contaminada. Tá certo. Essa não tem outra coisa para você fazer, nem cirurgicamente e nem endoscopicamente. Então, e se o paciente estiver ruim clinicamente, mal clinicamente, melhor. Porque aí não tem aquela questão da aceitação. O paciente não vai reclamar, a família não vai reclamar de ficar internado, de ficar com 2 sondas no nariz. Esse paciente é o paciente que você tem muita facilidade de manejo. Então, esse caso é o ideal para o vácuo. Vácuo extraluminal, intracavitário. Você coloca na cavidade, vácuo longo. Reduzir cavidade, fazer micro e macro deformação, fazer clearance de bactéria, induzir a neoangiogênese e aí formar tecido de granulação e com isso você reduz a cavidade. Você está falando de vácuo com esponja ou não? Não, esponja, na minha opinião, não tem indicação mais. Não tem tá? indicação. Depois aí que o Flaubert e depois o Diogo na divulgação do vácuo caseiro mostraram essa cobertura, essa confecção do vácuo de gaze com ioban ou qualquer fita, ele é muito superior. Sim. Você não tem, ele é mais barato, ele é mais disponível, ele é mais fácil de passar. Às vezes você consegue passar através do nariz, você não precisa fazer aquele loop, trazer para fora e depois confeccionar. Não gruda, você pode trocar semanalmente, o que é muito mais fácil logisticamente. Então, assim, é vácuo caseiro com gás e ioban. Esse é o ideal. Tá. Isso é colocado, então, dentro da coleção. Da coleção para diminuir a coloração. Isso. Essa é a indicação perfeita e inquestionável. Tá. Tá. E esse paciente, eventualmente, pode ter uma drenagem externa também. A gente tem que tirar. Isso é importante. Isso dói no cirurgião que não está acostumado. Isso que eu dói. Eu fiz uma pergunta provocativa, porque essa é uma discussão que o cirurgião geralmente fala, não, mas eu não posso tirar essa... O cara está infectado, tem uma fístula, como é que eu vou puxar o dreno? Não, você tem que confiar em mim. Exatamente. Por isso que a minha pergunta foi provocativa. Ou faz uma coisa ou faz outra. E aí, o que eu tento falar... Senão o vácuo ele não vai funcionar. Porque você precisa de um caso dramático, você ganha o cirurgião. E senão o vácuo ele não funciona, né, Vitor? Não funciona. Não fecha o ciclo. Exatamente. Mas você tem um caso dramático que você salva o paciente... E daí você ganha o cirurgião e daí pra frente a confiança é plena. Mas o primeiro é difícil. E você tem que falar pra ele, o que eu tô fazendo é uma drenagem interna. Certo. Eu não vou deixar esse cara sem dreno. Ele tá drenado por dentro, interno. Então essa é a forma que a gente tem que tentar trabalhar com o cirurgião. Ao mesmo tempo, esse doente você vai deixar uma sonda enteral ou você pode eventualmente usar... Sempre, dieta enteral. Enteral, né? Existem alguns colegas... Com duas sondas, então. Ele fica com duas sondas, né? Quando os orifícios são menores e não estão muito infectados, é possível usar um dispositivo da sonda trilúmina. Perfeito. Né? Que é uma sonda em que você tem o corpo da sonda que teoricamente foi feito para aspiração gástrica. Você consegue montar o vácuo nele e deixar ele na solução de continuidade. Mas aí a sonda é intraluminal. Aí ela é intraluminal, ela fica na frente. E a trilúmina serve para você... O ideal não é nesse caso que tem cavidade grande infectada, né? Esse é uma situação diferente. Isso, é uma situação diferente. Esse é o final do tratamento, quando a coleção já está fechando, ou quando é um quadro mais agudo, né? Que você não tem uma infecção clara, você não tem epitelização da cavidade. Então, esse quadro você consegue deixar... Ou seja, você vai adaptando conforme a evolução do paciente, né? O tipo de técnica que você vai empregando. Sim. Seja o vácuo colocado dentro da cavidade, eventualmente essa cavidade reduz, fica menor, você passa para um vácuo intraluminal, eventualmente usando uma sonda trilúmina e já deixando apenas uma para poder nutri-lo com mais conforto. E isso pode ser adaptado, então. Perfeito. Poderia ser isso. Perfeito. Assim, e o vácuo, na verdade, como ele tem essa flexibilidade, ele é manufaturado, o vácuo hoje em dia, na solução de continuidade, ele tem indicação em todas as situações. Ele tem indicação na aguda, na perfuração, mesmo iatrogênica durante o procedimento endoscópico. Ele tem na precoce, que ainda é intraluminal, porque você não tem grande contaminação da cavidade. Ele tem na crônica e na tardia. Então o vácuo é uma coisa que ele cobriu tudo. Vitor, então, qual que é o resultado da literatura hoje sobre o vácuo? Nós temos já meta-análise sobre isso? A gente tem meta-análises assim, comparativas, por exemplo, com stent. Porque para você meta-analisar alguma coisa, você tem que partir do pressuposto que os pacientes, as condições e os tratamentos são equivalentes entre os estudos. Né? E o problema de fístula
como a gente mesmo falou, cada fístula é uma fístula. Sim, difícil comparar, né? Muito difícil você agrupar isso. Então, o que a gente tem? A gente tem, inclusive eu orientei um menino lá no HC de Ribeirão, numa meta-análise nesse sentido, a gente agrupa por órgãos. Então, em fístula de esôfago, Sim. em fístula de estômago, fístula de cólon, fístula de reto, né? E nas profiláticas. E o que a gente vê, principalmente na meta-análise, que é, em geral, comparativa, é que ela tem uma tendência a ser superior aos stents, que é o que a gente tinha mais literatura para comparar. A gente tinha stent para comparar, claro, né? O ganho em taxa de sucesso é 20%, quer dizer, 20% a mais de fechamento e 12% a menos de mortalidade. Tá bom. É muito do relevante. vácuo em relação ao stent. Então, assim, é significativo. Uma questão. Quando você está tratando esse paciente com vácuo, ainda vamos ficar nesse ponto. Quanto você há quanto tempo você espera que ele melhore? Ou seja, eu devo ficar insistindo nessa terapia? Qual o critério ou fator que eu espero que ele está melhorando? Ou fator de má resposta, de boa resposta? Eu posso levantar essa questão. Porque eu posso ficar tratando ele uma semana, depois de uma semana, se ele não melhora, são pacientes ruins ou não? Essa é a questão que eu te falo. A melhora, Emilindo, ela é praticamente imediata. Você passou o dreno está funcionante, você passou uma sonda enteral distal, começou a alimentar esse paciente, em 2 dias ele é outro doente. Em 2 dias esse paciente ele já está muito melhor. Né? Você já tirou um dreno da barriga do paciente, isso para a família é muito importante. Ver que ele está com um buraco a menos na barriga, já está com um curativo oclusivo, não é mais uma coisa saindo para fora. Então, e aí, o que alenta a gente? Porque o vácuo prevê sessão periódica. Então você vai reavaliar esse paciente semana a semana. Às vezes antes, né? 5 dias, dependendo se você passar uma espuma, 3 dias. E aí simplesmente você tira. Cada semana se precisa. Semanalmente a gente tira para reavaliar, para lavar, porque a sonda acaba obstruindo. E fazendo a coleção diminui, você vai diminuindo o tamanho da sua sonda, troca a narina, se possível, porque a nasogástrica que aspira é mais calibrosa que a enteral. Então você vai dando um alívio para uma narina, alternando as narinas, né? E a melhora é visual. Você vê as fotos uma semana para outra, é outra cavidade. Uma semana ela tá suja, infectada, cheia de baba e secreção biliar. Na outra semana ela tá limpa, com menor e com tecido de granulação. Sangrante, que é o que você quer ver. Então, assim, isso te mostra, semana a semana, que o negócio tá caminhando pro teu bom sentido. Quando considerar que é sucesso, ou seja, em que hora você fala assim, vou tirar o vácuo, não preciso mais dele e posso dar a dieta? Quando está completamente fechado, já tem tecido de granulação, qual é o critério que você usa? Eu busco epitelização, né? Então eu preciso ver epitelizado, e o último exame eu documento com fluoroscopia. Então o último exame, antes de eu liberar a dieta oral para o paciente, você joga eu faço com raio-x, em geral fica um recessinho, né? Fica um recessinho, você não precisa esperar ficar liso, né? Porque essa lisura ela vem com remodelamento colágeno, demora para acontecer. Mas eu vou naquele recessinho e eu jogo lá 20 ml de contraste radiografando. Vê se vaza para algum lugar. Isso. Aí eu documento, esofagograma sem extravasamento de contraste. Acabou. Tira a dieta enteral, tira vácuo, o paciente entra com 2 sondas, sai com nenhuma. Comendo por boca. Aí ele come, aí a alta é critério do cirurgião, mas normalmente tem que passar com fono, porque ficou muito tempo sem comer, né? Então avalia para a motricidade de deglutição e acaba indo de alta alguns dias depois. O índice de recidiva dessa fístula, desses pacientes, é muito baixo, né? Nossa, menino, assim, acho que é tão baixo que não me recordo em literatura nem eles mencionando dessa recidiva, sabe? É possível a gente combinar tratamento? Ou seja, eu te pergunto, você está usando o vácuo e ao final você complementar com uma prótese? A prótese, como a gente comentou, a prótese, como a gente comentou, ela costuma vir antes dentro do algoritmo, porque ela é melhor nas agudas. Então, o que geral acontece é você passa a prótese, não resolve, você põe o vácuo. Né? É possível associar, né? Tem alguns colegas que fazem isso. Sei de alguns dispositivos que já estão pré-prontos, que ele já vem a espuma com o dispositivo de vácuo num stent pré-montado. Então, essa é uma coisa que talvez nos próximos anos a gente já tenha a nossa prática, e é muito interessante a combinação, mas a combinação em geral de métodos a gente faz. Tá bom. Nós estamos já próximo ao fim, mas eu não quero deixar passar para você me contar rapidamente qual que é a experiência que você viu lá na Mayo Clinic, né? Na Mayo Clinic. Com relação a vácuo. Praticamente nula. Né? Eles estão aprendendo com a gente. Né? A nossa experiência, a gente está show de bola, é sim, isso? Sim, assim, a gente tem bastante na Europa, tá? Especialmente a Alemanha, eles fazem bastante.
Mas os Estados Unidos é praticamente nulo. Eles usam muito Prost. stent ainda. Stent. Eles usam muito stent, eles põem pigtail de vez em quando, mas vácuo muito pouco. Eu não vi nenhum na minha Eles clínica. precisam aprender com a gente. Eles um estão pouquinho. aprendendo com a gente, eles chamam a gente. Aí o Diogo foi lá no DDW Certo, ano passado, maravilha. a gente vai ensinar eles. Então, Maravilha. Por fim, isso. o que você vê como futuro nesse tratamento de fístula para as complicações bariátricas? Além de toda essa revolução que houve com o vácuo, né? Que isso revolucionou muito. O que você prevê para próximo aí? Eu acho que métodos combinados, como eu comentei, o stent que já vem com vácuo, é uma coisa interessante no sentido de que talvez eu pudesse alimentar oral esse paciente mais precoce, que é uma desvantagem do vácuo. Né? Então, eu acho que alguma coisa com terapia negativa, mas que me permita alimentar rapidamente esse doente e portátil, eu dou alta para esse paciente. Um vácuo portátil. Eu consigo dar alta, comendo por boca. Tipo num cinturão, alguma coisa igual assim. uma bolsinha de tá. coleta de urina. Existe já a máquina, mas ela é comodato. Então não é uma coisa fácil de aquisição, ela é muito cara. Tá. Se isso for mais difundido, eu consigo tratar com vácuo, paciente comendo oral, em casa ele volta toda semana para trocar o vácuo. Perfeito. Esse é o futuro para mim. Maravilha. Tá bom. Bom, Vitor, acho que a gente explorou vários pontos aí. É claro que tem muita coisa sobre isso. Esse é um capítulo bastante interessante e importante para todos os endoscopistas. A gente estimula que todo mundo que está aí ligado à SOBED estude e se atualize nesse tema aí. Aproveite esse podcast, faça contato, entre em contato com o Vitor também aí, que eu tenho certeza que ele pode tirar as dúvidas aí. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e participando de mais um podcast desse. Tá Obrigado, bom? Hermelino. Foi uma excelente discussão e acho que a SOBED é isso. Você que não é sócio ainda, se associe. Legal. Porque a gente vai ter muito conteúdo bom para vocês. Tá Muito bom? obrigado. Um abraço. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.